Amém. A graça e a paz para a amada igreja. Estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Queridos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre o poder da oração. Dia 7 de setembro, nós estivemos aqui no prédio da igreja. Foi isso, não foi? Você estava aquele louvor, aquela unção, né? E aqui estava uma presença sobrenatural. Louvor, oração. E eu estava ali naquele canto ali, orando, agradecendo a Deus. E já quase no finalzinho, quando o bispo colocou as pessoas em fileiras para representar os estados, para orar, e eu fechei os olhos, e o bispo estava nesse canto aqui, e eu abri os olhos, vi sobre a cabeça dele escrito: tudo que foi feito neste lugar, eu recebi, e vou mudar a história deste lugar. Aí eu fiquei assim meio preocupado, sabe, assim, em chegar e falar e pensar, não, o cara está sendo muito espiritual. E aí eu fechei os olhos de novo, o Senhor falou no meu espírito: vai e fala que tudo que foi feito neste lugar foi aceito. E eu vou mudar a história deste lugar. E aí eu falei: Senhor, se é para mim falar para o bispo, então que o Senhor mande ele me chamar. Irmão, Deus é tremendo. O Espírito testifica, a glória é de Deus, o poder é de Deus. E no mesmo momento, o bispo fez assim para mim: pastor, por favor. Eu já fiquei trêmulo. Aí eu cheguei e falei: bispo, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou: amém. Mas eu te chamei que é para você compartilhar a palavra domingo. Eu falei: amém, bispo. E aí, eu orando ao Senhor e falando: Senhor, o que eu vou ministrar? O que o Senhor quer falar primeiramente comigo? E o Senhor gerou no meu coração sobre o poder da oração. Por que nós nos encontramos, pastor Guildo, às vezes frios, desanimados? Eu estava orando pelo bispo ontem, às 15 horas mais ou menos, do nada, eu comecei a sentir umas beliscadas nas minhas costas. E tá aí a minha esposa, a minha filha, eu comecei a ficar ruim. Eu fui orando e entrei para o quarto hoje, também fui orar a parte da manhã, à tarde. Porque se você vai falar algo, você tem que ter experiência daquilo, porque Deus primeiro vai te levar a você testar daquilo que você está falando. Porque está aqui, você pode pegar minhas mãos, eu estou frio, né? Gelando. Ah, mas o senhor é pastor. Querido, deixa eu te falar. Temos que depender exclusivamente do Senhor Jesus. Não queira subir em qualquer lugar pensando que você é o bambambam, ou você é um dos melhores pregadores. Porque aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. E a glória de Deus está neste lugar. E eu comecei a orar, e hoje à tarde orando, e nem sabia que o bispo estava com essa situação. E aí eu vi ele postando no grupo, falando que estava com essa cólica renal, sofrendo, e eu sei o que é isso, que eu já dei essa situação também. E à tarde apertou uma dorzinha a mais, né? Eu até coloquei um negocinho aqui, uma proteçãozinha para amenizar. Mas o interessante, pastor Guildo, quando a gente se coloca na brecha, coloca na função de estar no encargo, em falar em oração. Orar é você falar com Deus, se relacionar com Deus. E muitos pensam e criam até regras, falando: Deus só vai me ouvir se eu for no templo e dobrar os joelhos, ou se eu for no muro das lamentações, né? Mas orar é qualquer momento você está se relacionando com Deus. E eu sei que o Senhor está requerendo dessa igreja relacionamento. Porque eu fico assim, olhando e analisando, até para pedir, eu não estou nem preocupado com aplausos, eu sou
pó, cinza. A glória é retribuída àquele que morreu por mim. Mas a gente analisa, parece que o povo está numa sensação de prisões, triste, angustiado, parece que está sobrecarregados. Mas o Senhor fala para mim e para você: hoje nós iremos nos relacionar com Deus. E o Senhor falou em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor vai trocar esse fardo. E eu orei, assim como eu estava vendo a confirmação da sua oração pelos enfermos. Quando você estava orando, eu senti algo forte no meu corpo. E eu sei que a dor que eu estava sentindo, não estou aqui para causar nenhum tipo de remorso, mas a dor que eu estava sentindo também, eu recebi a cura através da oração. A oração muda as coisas. Porque a oração é uma conexão para que o nome de Deus seja glorificado. Oração não é nada com imposição. Não, eu quero, Deus, que o Senhor faça. Não é isso. A oração, ela é feita dentro da vontade de Deus. Eu perdi um irmão com Covid. Tem 46 dias já. Eu orei. Eu consagrei, fui para Palmas. Fizemos campanha na porta da igreja, da porta do hospital, quer dizer. Mas só que Deus sabe como agir. E o Senhor resolveu levar meu irmão. E aí dentro de mim eu fiquei em crise, uns dias. Mas aí o Espírito de Deus falou comigo: perece o justo antes que venham os maus dias. O Senhor falou: eu tirei ele da terra antes que viessem coisas piores, porque agora ele está comigo. E a minha alma se alegrou. E um outro irmão, 20 dias atrás, foi acometido de um aneurisma. Os médicos pensaram que não tinha jeito. E eu comecei a ficar em aflição, pedi ao pastor e os demais, agradeço a Deus pelas orações, porque a oração tem um poder tremendo. Eu pensei: Senhor, mais outro irmão? E eu comecei a orar, fui no hospital, orei por ele, não deixava ninguém entrar na UTI, mas Deus me agraciou e permitiu que eu entrasse naquela UTI. E oramos por ele. E os médicos fizeram a cirurgia e falaram: é uma cirurgia de alto risco, porque cortou o cérebro, a cabeça, para drenar o sangue que estava sobre o cérebro. Falou: ele pode ter sequelas, ele pode não ficar mais lembrando das coisas. Mas eu tinha convicção, e orando, falei: Senhor, o nome do Senhor será glorificado na vida dele, e ele vai se converter, ele vai entregar a sua vida para ti. Sabe o que aconteceu? Os médicos ficou surpreendidos. Com 10 dias, meu irmão saiu da UTI, saiu da enfermaria, e ontem nós fomos visitar ele, eu e minha filha. Ele está rindo, brincando, e se lembra de tudo, e falou para mim: agora, cerveja e cigarro, nunca mais, eu quero é Jesus. Aleluia. Queridos, o Senhor colocou sobre o meu coração essa palavra, porque primeiro Deus falou comigo e vai falar com você. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Se você tiver a sua Bíblia, ou não tiver, vai projetar, já projetou aqui no telão. O exemplo que o apóstolo Tiago viu sobre Elias. Era um homem que tinha as mesmas compaixões que nós, que as pessoas olham assim: o pastor Wildo pode orar pelo um paralítico, o paralítico levanta. Ora pelo enfermo, o enfermo recebe a cura. E pensa: esse pastor é sobrenatural. Esse cara anda no terceiro céu. Mas não é isso. Todos nós, todos, somos igualzinhos diante de Deus.
A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas instâncias, para que ele orou para que não chovesse em Israel. Ah, pastor, então eu vou orar para que não venha chuva em Goiânia. Deixa eu te falar, toda oração que você ora, se você está em sintonia com Deus, o Espírito Santo está em você, a oração é para glorificar o nome de Jesus, e não para glorificar o seu nome. Elias, quando ele orou para não chover 3 anos e 6 meses, porque ele viu a situação de Israel. Israel não queria saber de Deus. Israel estava completamente dominado pela idolatria. Jezabel contaminou o coração da nação. Uma mulher que se uniu com o rei Acabe e fez um povo ir à idolatria. Mas tinha 7.000 remanescentes que não dobraram os joelhos a Baal. Então Elias, escolhido de Deus, ele fez uma oração para mover os céus e a terra, moveu a natureza. Ele falou assim: olha, vai ficar 3 anos e 6 meses sem chover em Israel. Imagina o que é o poder da oração. A oração, Josué orou e o sol parou. Só, pastor, que nós temos um hábito às vezes de fazer aquelas orações artificiais. Chegamos aqui no prédio, na oração da viração, às 18 horas, onde o Senhor descia no jardim do Éden para falar com Adão. Aí nós estamos orando aqui, na viração, tem 3 pessoas orando e os demais pensando: ah, quem tem que orar é esse pessoal que está escalado. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí eu chego no prédio da igreja, não é oração da viração, está escalado o pastor Guildo, o pastor fulano de tal, a pastora tal. Eu não preciso, eu vou sentar na minha cadeira e deixa eles orar. Oração não é nada de imposição. Oração não é obrigar, não te obriga. Orar nada mais é você se relacionar com aquele que te fez, com aquele que te formou, aquele que quer te encher do Espírito Santo, tirar essa angústia, essa tristeza, esse medo, esse pavor e te levar a conhecer coisas grandes e ocultas que você não sabe. Pastor, por que uns o Senhor abre os olhos e vê coisas, vê sinais? Por que isso não acontece comigo? O poder da oração. Elias orou, o céu se fechou para fazer justiça. Se Deus levanta um profeta no nosso meio e vê a situação que está essa nação, vamos supor, sábado estavam todos orando pelo Brasil, e eu creio que Deus falou, foi aceito a oração deste lugar. Se Deus falou que foi aceito, Deus vai mudar a história da nação. Ah, pastor, história política? Não. A igreja não anda com a política. A igreja anda com Jesus. É esses homens que precisam da igreja para mudança de caráter, mudança de atitude e mudança de hábito. E isso só pode acontecer com uma igreja que ora. Porque senão, se a igreja não ora, ela vai andar no natural. Daqui um dia, vocês vão ver em muitas tribunas, macumbeiro, subindo e pedindo voto, usando a casa de Deus para fazer as suas aberrações. Mas Elias não negociou, porque o poder da oração é algo que move as coisas. As pessoas não querem orar. Ninguém quer devocional com o Senhor. Como que eu quero arrebatamento? Como que eu quero chegar no céu se eu não me relaciono? É a pior coisa que tem. É você viajar com alguém
E a pessoa viajar com você 2.200 quilômetros, só um exemplo, e não conversar nada com você. Já imaginou isso? Você está dirigindo, a pessoa do seu lado não tem nenhum tipo de assunto, não conversa nada, e você está ali à noite. Agora, quando você pega uma pessoa boa de papo, eu me lembro que quando eu voltei de Palmas para Goiânia, o rapaz que veio trazer a mudança para mim, nós viemos à noite, às 18 horas. E ele falou para mim assim, ó, nada mais é que eu quero da sua parte, que o senhor, a partir do momento que entrar no meu caminhão, eu quero que o senhor leia a Bíblia para mim, até chegar em Goiânia. Oh, glória a Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, o Velho Testamento, a luzinha lá acesa e Bíblia. Quem falou que deu sono? Nem no motorista e nem em mim, porque a palavra nos alimenta. Então a oração com o Pai é da mesma forma. Elias, ele orou. Era um homem sujeito às mesmas compaixões. Depois ele orou de novo ao Senhor. E Deus abriu os céus e derramou chuva sobre a terra e produziu os seus frutos. Sabe o que o Senhor está falando comigo, com você? Que Ele vai derramar chuva na sua vida e você vai produzir muitos frutos para o Senhor. As pessoas se preocupam, pastor Guildo, com aplausos. Oh, aplaude o Senhor! Dá glória a Deus! Dê aleluia! Preocupa com isso mais não. Estava lá no quarto orando, falando com o Senhor, e quero cada dia mais buscar intimidade com o Pai. O Senhor gerou no meu espírito, e gerou no seu, somente, realmente igual Maria. Só quem é conectado, é apaixonado, ele não precisa, ele se lança, ele não precisa ninguém pedir para dar glória a Deus. A glória não é para homem, a glória é para Deus. O poder é para Deus. Quantas vezes você ouviu alguém falar assim, ó, agora acabou, só orando? Alguém já viu isso? Alguém ouviu alguém falar assim, não, agora acabou, é só orando. Como se a oração, ela fosse algo assim, pastor. É algo que fosse acontecer de último caso. Não, o cara está lá agora só orando. Agora só com Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Quando nós não temos mais a esperança, mas a oração é a maior arma do cristão. É a maior arma, é a oração. Se você não tem o hábito de orar, se você não tem o hábito de se relacionar com aquele que te formou, você vai ser sempre um religioso. Você está perdendo seu tempo. Você vem para a igreja, nada está bom, porque você começa a ter uma visão natural. O louvor não foi bom. A pregação não foi boa, parece que a hora não passa, mas quando você está conectado com o Pai, você pode fazer a história do ambiente mudar. Você pode tocar no coração do Pai e Ele derrama a unção poderosa sobre a igreja. Olha só. As nossas orações têm muito poder. Veja o que a Bíblia diz sobre o poder da oração. O que é orar? É falar com Deus. Então vamos lá. Todos nós podemos orar. Nós criamos um hábito do clero, né, pastor? Pastor, ora por mim. Ô irmão, você ora por mim? A gente criou esse hábito que a pessoa pensa, não, se o pastor pôr a mão, eu vou ser curado. E o Senhor quer que você tenha experiência com Ele. Que você possa mergulhar na presença de Deus e orar, falar com o Senhor o que você está
fazendo uma petição diante dele. Qual que é o seu encargo, o seu desejo? Então, queridos, eu creio que o Senhor vai mudar o quadro da nossa nação. Nós iremos ter intimidade com o Pai em oração, orar sem cessar. Eu estou dentro do meu carro, eu estou orando, estou conectado com o Senhor, eu estou orando, eu estou andando, eu estou em oração. Orar sem cessar é você estar todo momento falando com o seu Pai. Às vezes você não precisa falar verbalmente, mas você fala no Espírito. Você vai se relacionando. Eu estou dentro do carro, Senhor, livra-nos do acidente de trânsito. Senhor, livra-me da bala perdida. Livra-me dos homens maus. Senhor, esconde-me debaixo das tuas potentes mãos. É uma oração simples, mas Deus está sempre atentando para a oração. Porque o interessante é você sair da sua casa, vir ao prédio e voltar e chegar abençoado e nada te aconteceu. Quando você anda no espírito de oração. Elias era um homem como nós. Ele orou com fervor, com fé, e Deus respondeu a oração de Elias para que o nome do Senhor fosse glorificado em Israel. Porque tem momento que nós temos orações que o apóstolo Tiago falou: pedis e pedis mal, porque pedes para gastar com os vossos deleites, com os vossos prazeres. Em vez de se relacionar, pedir ao Senhor santidade, unção, poder para converter, chamar vidas para o reino, aí a pessoa coloca primeiramente o coração: Senhor, eu quero uma casa. Senhor, dai-me uma casa lá na aldeia do vale. Isso não é errado, pode ter, né? Mas Tiago está falando, você está pedindo, às vezes você não está preparado para ganhar isso agora. Deus, Ele vai te dar algo para o nome dEle ser glorificado. Deus não vai te dar algo para te perder. Muitos pedem: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro. E Deus vai Ele já ouviu sua oração, mas Ele vai forjar em você. Porque se Ele te der aquele carro, às vezes você sai da igreja, você vai para as farras, para as festas, e aí Deus vai forjar em você. Porque para o filho de Deus tudo é mais difícil. Se você estiver pensando que vem à igreja com esse cristianismo que é pregado que você vai ficar próspero, você vai ficar rico, você vai ter o melhor dessa terra, sim, você pode até ter, mas o cristianismo que Jesus pregou foi diferente. Jesus deu exemplo em oração. O poder da oração, Jesus deu exemplo. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou servo. Teve alguns que falavam: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Ele falou: as raposas têm os seus ninhos, né? Mas o filho do homem não tem nem onde sequer para declinar a cabeça. Jesus estava mostrando: você pode ter sua casa boa, você pode ter seu carro bom, mas a oração não vai deixar o seu coração ficar preso com essas coisas. Porque você pode observar, pastor, ainda tem cristão ainda que o coração dele está aprisionado em coisas. Tem cristão que o coração dele está aprisionado em coisas. Ele converteu, está na igreja, mas ele não tem uma vida de intimidade, de oração com o Pai. Está preso a coisas. E Jesus deu o exemplo. Jesus tem o poder. Mateus 28, 18.
Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder foi conquistado na oração. Se nós queremos poder, temos que ter uma vida de oração e de relacionamento com o Pai. É bonito quando a gente vê alguém que ora e os sinais acontecem, né? Ora e as coisas estão acontecendo. Eu fui visitar o meu irmão quando eu vi os médicos, os próprios médicos, conversando com uma médica de 32 anos de idade, uma jovem, ela falou: olha, foi a mão de Deus. Eu falei: olha, até os médicos estão se voltando para Deus. Que é raro o médico falar, foi Deus. Eles falam, não, porque o organismo dele reagiu de uma maneira muito forte, muito boa. Mas ela falou, é uma cirurgia de alto risco. Foi Deus. E eu entendi que naquele momento, aquela oração que foi feita, quando eu fui na UTI, para o nome do Senhor ser glorificado. Porque uma vida, ela é muito mais importante do que o ouro e a prata. Se você vai num ambiente para orar por alguém, para que o nome do Senhor seja glorificado, o próprio Jesus falou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então o poder que o Senhor recebeu, Ele delegou sobre nós. Porque o próprio Jesus, Ele deu exemplos e exemplos de oração. Nós podemos ver no Monte da Transfiguração, Jesus estava ali orando, e de repente estava com ele Pedro, Tiago e João. E de repente, quando a pessoa busca, Jesus orava, eu creio que eram umas 12, 18 horas de oração, né? Porque ele ia orando, e naquele momento, quando a gente começa a orar, irmão, a paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo flui em você. Você não quer sair do ambiente. O ambiente é tomado pela glória de Deus. Vai ter uma conferência aqui, a terra, né? O céu conectado com a terra. Oxalá que possa fazer igual o rei Salomão. Ele orou, buscou a Deus e chamou Asaf, um dos compositores de Davi, e falou, Asaf, na inauguração do templo, vamos colocar os levitas para estar orando, e na inauguração do templo, eu quero que você componha um hino, um louvor de adoração para Deus. E a Bíblia diz que alguns estudiosos dizem que Asaf demorou 7 anos orando e buscando para ver que louvor seria esse. E a Bíblia fala que quando eles se reuniram para adorar a Deus, a palavra de Deus fala que eles começaram a adorar. A Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem, e quando chegou naquele lugar, ninguém conseguiu ficar de pé. Todos caíram na glória e na presença de Deus. Nós queremos isso? Nós podemos ter isso, senhor não, pastor? Por exemplo, vai ter essa conferência, se eu já me posicionar em oração, orar mesmo, falando com o Senhor que o nome dele seja glorificado, porque muitos querem orar para que o nome da pessoa própria seja exaltado. Por exemplo, teve uma pessoa um dia que falou assim, irmão, a minha vontade é de chegar no esquife, aonde tem uma pessoa ali, e eu colocar as mãos sobre ela, e ela levantar. Nossa, seria ótimo, sim ou não? Mas será que a intenção do coração dele é para glorificar a Deus, ou a agenda dele é abarrotar? A agenda dele, imagina, porque hoje as pessoas rapidinho começam a idolatrar o ser humano. Imagina, uma pessoa está ali morta, você coloca a mão, em nome de Jesus, a pessoa ressuscita. Será por que não está acontecendo muitas coisas? Será que é porque o nosso coração, a intenção do nosso coração está errada? Porque o que tem de pessoas que querem que a sua agenda, se isso acontecer, ele vai pregar, não vai ter lugar para ele. Esse cara ressuscitou morto, esse é o cara.
Mas quando Jesus deu o exemplo de oração, tudo o que Jesus fazia era em sintonia com o Pai, em comunhão com o Pai. Então Jesus tem todo o poder, e Ele delegou o poder para a igreja, amém? Outra coisa, a oração traz cura, foi o que o Senhor falou. A oração traz cura, lá em Tiago capítulo 5, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Quando você ora por cura, Deus ouve. Basta orar com fé. Pastor Guildo orou aqui. Quem faz é o Senhor Jesus. Eu ser sincero para vocês. A minha esposa viu, eu estava hoje sentindo muita dor, não é? A minha filha também. Mas eu acreditei, eu falei, Senhor, eu vou ministrar o poder da oração que eu creio que o Senhor vai me curar. Eu não estou sentindo mais nada. Graças a Deus, eu não estou sentindo mais nada. Porque a oração é a atitude de fé. Aqui a oração, Tiago fala, se o cara tiver enfermo, você orou por ele, o Senhor vai curar. E se ele tiver cometido pecados, o Senhor também vai perdoar. Querido, o poder da oração, o poder está na mão da igreja. O poder está na mão da igreja. Jesus delegou esse poder da oração. Por que aconteceu o avivamento na Rua Azusa? Foi simplesmente pregações? Simplesmente conversinhas? Nós queremos um avivamento, mas avivamento começa comigo, com você, com oração devocional. Oração, 1 hora, começa com 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Daqui a um dia você tem 4 horas de oração, você está se relacionando com seu Pai todo momento. O avivamento na Rua Azusa atingiu o mundo todo, não foi? Por causa de oração. 120 homens, eles estavam fazendo o quê? Lá no livro de Atos, 120 pessoas estavam orando antes da festa do Pentecoste. A Bíblia diz que eles estavam orando, e de repente desceu sobre eles línguas repartidas como fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. A oração muda as coisas, e eu tenho toda a convicção que Deus vai mudar o nosso ambiente. Cara, eu estava ali, eu vi como se fosse uma cachoeira de oração subindo para o trono. As pessoas aqui orando intensamente, sabe? Aquelas oração intensa em Deus, e aquela cachoeira subindo ao Senhor. Querido, não adianta, se nós não nos posicionar, pastor, vai ficar sempre assim, o sono espiritual. A culpa é do bispo? A culpa é dos pastores? A culpa... Não, porque cada um de nós temos que nos colocar na brecha. E você pode observar, o mundo espiritual não brinca. Às vezes vocês estão sentados aqui, está tendo uma guerra no mundo espiritual. Porque se orar fosse tão fácil, quando você vai orar pelo enfermo, você sente a angústia. Se posiciona, pastora Vera, se você vai orar pelo enfermo, se você se coloca. Eu lembro quando eu estava orando pelo pastor Geraldo, eu fui orar na casa da pastora, e eu me coloquei no lugar, aquela oração de compaixão. Eu chorava é aquela compaixão, você se coloca no lugar. Eu falava, Senhor, olha para a situação da tua filha, olha a situação dessa criança. E quando eu cheguei na UTI também, que eu consegui entrar na UTI, Deus é tão bom, eu consegui chegar naquela UTI e ungir o pastor. E na hora que eu cheguei naquele ambiente, eu ungi ele. Eu vi um anjo à esquerda, um anjo à direita. Contei para o senhor, contei para o bispo, não foi? O anjo pegando na mão dele de cá, e o outro pegando de cá. Naquela sensação que eu tive, eu falei, o Senhor vai curar.
eu vi um anjo à esquerda, outro à direita. E a situação que ele estava no natural, filho, e eu saí dali em paz. Contei a visão para o bispo, falei para a família, mas 4 dias depois eu continuei orando. E quando foi a mesma sensação que eu senti com meu irmão, e tive novamente a visão quando eu estava orando dentro do meu quarto, aquela angústia, aquela tristeza, e eu vi novamente a visão, um anjo à direita e outro à esquerda. E naquele momento eu falei, aquela angústia, eu fiquei o dia todo angustiado, liguei para o bispo, contei a história no bispo. Agora eu orei, tive uma visão assim, um anjo à direita, outro à esquerda, só que eu estou angustiado, eu estou querendo chorar. Eu chorava a todo momento, e fui até a casa da pastora, e contei para ela a visão. Falei, só que eu estou angustiado, eu estou assim. Aí eu chorei, eu não aguentei, chorei na presença dela, e comecei a chorar, porque o Senhor já tinha falado no meu coração, quando um anjo à direita, outro à esquerda, quando você, justo, parte para a eternidade, quem te leva é os anjos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso na guerra. Então, quando você parte, os anjos levam você para os portais celestiais, para você entrar no paraíso. E eu comecei a chorar na presença dela, mas ela não queria entender a perca, porque não é fácil. Ela falou, não, pastor, às vezes o senhor está ainda meio confuso por causa do seu irmão. Deus falou. Mas eu comecei a sentir aquela angústia, porque eu estava orando. E quando você ora por alguém que está enfermo, eu creio que Jesus era da mesma forma. Você se coloca no lugar da pessoa, você sente a dor, porque você está orando com verdade, com o coração quebrantado. E foi, o Senhor sinalizou, e eu já falei, Senhor, agora faça a tua vontade, porque o desejo nosso, eu até falei para o genro dela, falei, irmão, quando eu cheguei naquele lugar, eu vi o anjo à direita e à esquerda, eu queria que ele levantasse, restituir toda a saúde dele, ele tirasse tudo aquilo, e os médicos, todo mundo, caísse de joelho, e glorificasse a Deus. Deus é fiel, esse Deus de vocês. Mas era o que eu queria. A oração é para fazer a vontade de Deus, e não a nossa. Deus faz como lhe apraz. Eu não entendi na hora, mas Deus fez o melhor para ele, porque eu creio que hoje ele está no melhor lugar, livre de choro, de aflição, e um dia nós iremos nos encontrarmos. Queridos, a oração, Tiago fala, se você ora com fé, porque às vezes nós temos uma tendência de ora aquela oração, orar por orar, e Deus falou comigo nessa passagem, se você vai orar por alguém, ore com compaixão. Imagina aquele cego, na beira do caminho, mendigando, de repente Jesus vai passando, aquele cego não tinha condições de aproximar de Jesus, mas ele ouviu que era Jesus, e ele foi tão sábio, que ele não gritou, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, porque se ele falasse Jesus de Nazaré, dava um entendimento que Jesus era o filho do carpinteiro José. E ele foi, eu sei que ele estava ali convicto, já orando e falando, eu vou receber a minha cura. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Olha a oração específica. Até para orar nós temos que ser inteligentes. Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Jesus parou na hora, porque filho de Davi é a linhagem do trono. O Senhor parou. De repente alguém falava, cala-te, mandava ele calar. De repente, quando Jesus para, a caravana, as pessoas em volta param e ficam pensando, o que aconteceu? Jesus fala para os discípulos, vai lá e chama ele. Os discípulos chamaram o cego. E ele chegou na presença de Jesus. E Jesus falou, o que queres que eu te faça? Parece ser engraçado, né, Diego? Você está ali cego, não está vendo? E a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Porque a oração ela tem que ser com clareza, para que o nome de Deus seja. Você tem que especificar o que você quer. Tem gente que ora, não sabe nem o que orou mais, né? Eu vi uma criancinha orando. A oração de criança, elas são muito sinceras. O professor estava ensinando a respeito da oração para uma criança e falou, tudo que você for comer, ore a Deus, ore ao Senhor. E a mãe tinha dado uma maçã para ela lanchar na hora ali do intervalo. Ela pegou a maçã e falou, tia, então foi por isso que aquela dos 7 anões, qual que é o nome? Ela falou, tia, então foi por isso que a Branca de Neve morreu, porque ela mordeu na maçã e não orou. Olha a mente da criança onde foi. A Branca de Neve morreu porque comeu a maçã e não orou. Ela estava com a maçãzinha dela e começou a orar. Olha o entendimento. Você acha que essa criança agora vai comer alguma coisa sem orar? Nós cristãos às vezes chega no ambiente, meu filho, faz um X-tudo para mim. Se o cara colocar um chumbinho ali, ó, vou matar esse miserável desse crente. Esse crente que votou para o Bolsonaro, vou matar ele. Põe um chumbinho no sanduíche. O crente pega o sanduíche, já sai do culto faminto. Ele já pega o sanduíche, come e vai morrer, porque está com veneno. Agora, se o crente tem o hábito de orar nas ruas, nas praças, Jesus falou, você pode comer qualquer coisa mortífera e não lhe causará dano algum, porque você tem o hábito de orar. Tem crente que pega, senta na mesa da casa dele, faz um prato, eleva os meus olhos, de onde me virá o meu socorro? Está aquele monte. Ele come em 10 minutos, mas ele não agradece a Deus pelo alimento. Não tem o hábito de orar em nada. Filho, começa em casa. Lá em casa, meus filhos, nós sempre, em qualquer lugar que a gente senta, está aí eles que sabem. Vamos para uma pizzaria? Nós oramos. Um dia aconteceu, a gente estava no pastel, lá na Cidade Jardim. Tinha uns 10 crentes na mesa, aí serviu os pastéis. Eu falei, vamos orar, pessoal? Aí os crentes começaram, Senhor, abençoa este alimento, santifica, purifica, que não venha fazer mal ao nosso organismo, somente bem. Abençoa, Senhor, esse estabelecimento e todas as pessoas aqui em volta. Amém. O cara levantou lá, eu quero reconciliar com Jesus. A glória de Deus, aleluia. Ele falou, eu quero reconciliar com Jesus. Por quê? A oração moveu o coração daquela pessoa que estava lá. Então Tiago está dando um exemplo simples aqui. Só que nós não temos o hábito de orar. E aí nós temos cultos. Aplaude, irmãos. Dê glória a Deus. Filho, se você tiver hábito de orar, eu me lembro, eu fui numa igreja, o pastor colocava um povo intenso em oração. A gente chegava, na hora que falava assim, ó, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Timóteo, glória a Deus! O povo se alegrava só em abrir a Bíblia. Que alegria é essa? Agora hoje não. O Flamengo
Ganhou do Palmeiras. Grita, se desespera. Aí manda abrir a Bíblia e o cara está ali, ó. Porque a oração, ela é um combustível, ela te enche da glória de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, todavia vós sereis livres. Então, querido, a oração, ela traz cura. O pastor falou, tem alguém enfermo, o Senhor vai curar, vai sarar essa nação. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei esta nação e perdoarei os seus pecados. Deus vai sarar essa nação. Deus vai mover um avivamento verdadeiro. Ih, rapaz, tem gente que vive por plateia. Oh, se o cara aplaudir, eu fico feliz. Se der glória a Deus, minha pregação foi maravilhosa. Ih, estou nem preocupado. A glória é de Deus, a palavra é de Deus, o poder é de Deus. E Ele que vai transformar a sua vida e a minha. Quarto, para a gente concluir. Quem ora vê milagre. Mateus 21, 21 e 22. Mateus 21, versículo 21. Mateus capítulo 21, versículo 21 e versículo 22. Jesus falou, respondeu, eu me asseguro, se você tiver fé e não duvidar, poderão dizer a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. Lembrei da pregação do pastor Marcos. Né, pastor? Tá lá Pedrão, eu achei tão bacana aquela pregação. Todo mundo só sabe criticar Pedro, né? Depois do leão morto, todo mundo quer pôr o pé na cabeça dele e tirar foto, né? Todo mundo quer. Então Jesus falou claramente, se você tiver fé no seu coração, se você é um homem de oração, você vai falar os montes das dificuldades, das lutas, tudo que está te aprisionando, vai sair da sua vida. Eu estava tão angustiado, sabe? Minha reserva não saindo. Eu corria para um lado, 6 meses eu corria para um lado, para outro, para outro. Um belo dia, caiu a ficha. Eu falei, opa, estou pedindo para os seres humanos. E eu não pedi para o meu pai. Ele remove os céus e a terra. Ansiedade, não dormia direito. Raiva, tinha hora que batia. Poxa, 6 meses trabalhando de graça. Essa reserva não sai. Pedia para um, pedia para outro. Pedia para as estrelas, aqueles que tinham conta no Itaú. Nada acontecia. Aí eu fui orar. E descansei. Aí eu chegava no quartel, alguns falavam assim, o que aconteceu, que até hoje sua reserva não sai, para te hostigar, né? Aí eu falei, agora eu estou descansando em Deus. Sabe de uma coisa? Eu não quero nem aposentar mais. Quando eu falei isso, eu chegava assim, uns me mandavam áudio, tem até aqui os áudios, curtindo. Mas aí eu entendi, comecei a orar, eu falei, eu vou descansar. A Luciana às vezes fala, pai, descanse em Deus. E eu comecei a orar e descansei. E falei, sabe, eu não quero nem aposentar mais. Quando pensa que não, eu tranquilo, trabalhando no último serviço, o Mateus me liga, pai do céu, a bênção, pai, a mulher assinou, o senhor agora vai estar livre. Eu falei, aleluia, aleluia. É Deus que faz. Você pede ajuda para um, para outro, mas às vezes, que nem teve um rapaz que ele se deu tremendamente. Aí teve um momento que eu falei para ele, não, irmão, vamos orar, deixa Deus agir. Vamos orar, porque senão, às vezes, se está num lugar, a gente começar, as coisas desandam. Deixa Deus agir, porque a glória é de Deus. Então, querido, Jesus deu esse exemplo. Quem ora, vê milagres. Só na oração que nós vamos ver milagre, pastor. Só na oração que nós podemos presenciar milagres. Alguém quer milagres aqui nessa igreja?
Então nós vamos orar. Só na oração. Jesus deu o exemplo aqui, se você tiver fé e não duvidar no seu coração. Eu me lembro que tinha um irmão tão convicto quando iniciou o trabalho de célula. E a gente foi para o monte e orou a noite toda para Deus fazer milagres nas células, curas. E tinha um rapaz que tinha, o seu pé era assim torto para dentro. E esse irmão orando com tanta convicção, enquanto ele estava orando, tinha um assim, ó, com o olho estatalado, veio de estar ajudando a orar, não, orando para ver se o pé do cara voltava. Igual o senhor falou, Tomé, né? Eu só acredito vendo. Se o ambiente está sendo preparado, é todo mundo orando. Eu me lembro que eu estava em Palmas, minha esposa é testemunha disso. Tinha um senhor que tinha a mão mirrada, dura, o dedo seco, e ele deu entrada na aposentadoria, eu não sabia. E a gente foi para o monte, nós oramos 3 dias, quinta, sexta e sábado, para curas e milagres no prédio da igreja. E Deus me levantou de onde eu estava para ir naquele irmão. Você lembra, meu amor? Cheguei nele, ungi, comecei a orar com fé, com convicção. E os dedos dele eram tudo duro. E esses 3 dedos aqui começou a mexer. Eu comecei a orar e pedir ao Senhor para curar. E os dedos começaram a mexer. Na hora que ele viu os dedos mexer, ele falou assim: irmão, para de orar, porque senão eu não vou aposentar. Sério, não foi, meu amor? Eu falei: Senhor da glória, meu Pai, veja o nível que a gente às vezes encontra. Deus quer te dar a bênção, mas a pessoa estava pensando: não, um salário mínimo me ajuda. Eu continuando com a mão mirrada, eu ganhando um salário, tá bom. Meu Deus, olha só aquela mão curada, sarada, o nome de Deus glorificado. E ele rumava serviços de excelência. Perdeu a bênção. Querido, só quem ora vê milagres. Se você quer ver milagres, vamos mudar a nossa cultura. Benihim, muitos falavam: eu queria tanto essa unção de Benihim, né? Eu quero a unção de Benihim. O cara pensa que é chegar e pôr a mão na cabeça dele, recebe a unção. Ele pensa que ele já está poderoso. Ele começou com meia hora, começou com 30 minutos, 1 hora, 2 horas, depois ele começou com 5 horas de devocionais, 5 horas de oração, todos os dias. Oxalá se eu conseguir pelo menos agora restituir o meu tempo, que eu não estava orando, né? Que a gente tem que ser sincero, orava 20 minutos, meia hora, que eu já cheguei a orar 3, 4 horas, ia para monte, toda sexta-feira orava das 10 até 5 da manhã. Mas aí chega um tempo, parece que a gente está no conforto, né? É ar-condicionado, é coisas gostosas, assim. Veio ter uma propaganda hoje que eu falei: rapaz, eu vou correr para o prédio da igreja, aleluia. Eu falei: eu vou correr para lá. Eu falei: o mundo está se preparando para o fogo. Eu dentro daquele prédio estou protegido pela glória de Deus e o ar-condicionado, aleluia. Pastor Guido falou: venha para cá, você que está no fogo. Venha para este lugar, um ambiente onde a glória de Deus vai tomar conta de você e você vai ter a sua alma refrigerada, aleluia. Moço, até meus pelos ergueu na hora que eu ouvi isso. Eu falei: eu vou na hora. Não é, pastor? O que acontece? Se você ora, você vê milagre. Jesus deu o exemplo. Ele falou: tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Não é a metade. Tudo que você pedir crendo em oração, você vai receber. Mateus 21, Mateus 22, Mateus 22 fala claramente: tudo que pedir em oração crendo, você recebe. Por que as coisas estão tão dificultosas para nós? A gente não está orando, irmãos. Seja sincero. A gente tem um hábito de falar assim: não, eu vou orar só no prédio. Agora marcou a oração da viração, meu amigo, só no domingo. Eu vou orar das 6 até 10 para as 7, a oração da viração. Agora eu oro.
A oração começa lá no seu quarto, em oculto, né, pastor Zé? Sozinho com Deus. Pai, o Senhor sabe o quanto eu estou angustiado. Eu estou querendo até desviar. Estou ruim. Sabe, eu estou numa angústia, numa tristeza. Eu não tenho ânimo para ler Bíblia. Eu não tenho ânimo para orar. Você vai falar com o Pai. Não é essas coisas cheias de flores. Ó Senhor Deus, Tu que habita no meio dos querubins, serafins, arcanjo, Miguel, Gabriel. Senhor, eu vejo relâmpagos. O trono do Senhor vem um rio. Ah, para que isso? Coisa simples. Senhor, estou fraco. Pai, estou fraco. Estou desanimado. Não estou tendo força para ler Bíblia. Não tem força. O bispo lançou um jejum forte, só de glúten. Tudo que tem glúten não é para comer até o dia da conferência. Eu não dou conta, pai, eu já estou tonto. Estou aguentando não. Glúten, pai, eu tenho que comer um X tudo, porque senão eu vou desmaiar. Você tem que contar para Deus o que você está sentindo. E Deus olha e vê a sua sinceridade. Então, queridos, basta pedir em oração, conforme Mateus 21, 22, é só você pedir. Para concluir, o que eu achei interessante, cara, lá em Primeiras Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeiras Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, oração de Jarbes. Cara, imagina Jarbes. Olha só, o cara era da linhagem da tribo de Judá. A tribo de Judá já tinha a origem de quem nasce naquela tribo é alegria. Um povo alegre, porque era a tribo que ia chegar na linhagem do Messias. Então, já tinha aquela convicção. Aí você vai ver, contando a história, né, do nascimento de cada um. Está lá. Não menciona o nome das mulheres, mas como se fosse assim. Manuel gerou Francisco. Francisco gerou João. João gerou Trifosa. E vai falando. Aí quando chega no texto de 2 Crônicas, vai contando a história, a numeração do povo. Aí quando chega, destaca: e foi Jarbes, ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jarbes, dizendo: porque com dores dei à luz. O menino nasce, e todo nome tem um significado no mundo espiritual. A mãe, quando nasce, tem que ter muita cautela em colocar o nome no filho, né? Nasce Jarbes, a mulher teve dores terríveis. Ela falou assim: não, eu sofri demais. Então o nome desse menino vai ser Jarbes, que significa o quê? Sofrimento. Imagina você já levar o nome de sofrimento. O significado do seu nome, sofrimento. Já te angustia. Igual Jacó, trapaceiro. Imagina Jacó numa sala de aula. Tanto de bullying. Ô, trapaceiro, enganador, chupador, mentiroso. Era o significado do nome de Jacó. Jarbes era o quê? Sofrimento. Aonde você passa, você leva sofrimento, rapaz. Mas a Bíblia destaca o que esse camarada aqui da tribo de Judá, no versículo 10, passei o 10, olha só. Olha o que Jarbes fez. Você vai ver lá em 2 Crônicas, você vai se deparar só com esse camarada. O que a oração faz? A oração muda as coisas. A oração muda o ambiente. Jarbes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes
e que me alargue as fronteiras, que seja comigo e a tua mão me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Olha que oração clara e objetiva. Olha só. Eu falei, gente, esse camarada foi muito claro, porque as orações, irmão, Deus quer que a gente ora com inteligência, sim ou não? Tem gente que come o almoço, quando é amanhã não lembra mais o que ele comeu. A oração ela tem que ser com clareza. É você contar o que você necessita. Aconteceu, eu tenho até hoje lá em casa uma cartolina com os alvos de oração. E nesse alvo de oração eu pedi a Deus, eu especifiquei, eu falei, Senhor, eu quero um gol bola, branco, Special 1.0, porque era econômico. Especifiquei o carro. E aí, coloquei nos meus alvos de oração em 2007, pastor. De repente, a minha tia foi para Israel. Voltou de Israel, ela me deu um chaveiro. E falou, esse chaveiro é para você colocar no seu carro, que Deus vai te dar. Ele vai te dar um carro. E eu falei, então se Deus vai me dar, eu não vou comprar. Eu vou esperar o dar de Deus. Esperei 2 anos. 2 anos orando. Foi, meu amor? Andando de bicicleta. Uma barra circular vermelha. Cavalão de fogo. Colocava o Mateus aqui na garupa, a Luciana no canote. E ó, pedalando, ia lá pro Sesc da Canaã. Levar isso pro colégio. Pedalando. Saía de um apartamento que nós alugamos, todo mundo saindo de carro. E eu na bicicletona. Os colegas meus, velho, vai lá no seu consignado e compra um carro. Eu falei, Deus disse que vai me dar. Eu vou esperar o dar de Deus. Aí um belo dia a minha esposa falou, meu amor, acabou o açúcar e o arroz. Aí eu peguei a barra circular e morava ali no Sudoeste, fui no Carrefour do Sudoeste. Parei a Suzuki lá do lado, fui lá comprar o arroz, o açúcar. Coloquei o pacote de arroz aqui e o de açúcar de cá e fui pedalando. Na hora que eu cheguei naquela alavanquinha lá do Carrefour, eu apertei o botãozinho, o saco embaixo fez puf, e o pacote de arroz caiu assim, ó, puf. E eu olhei para o céu e falei, Senhor da glória, acabou o meu arroz, rasgou o fundo. Rapaz, para a glória de Deus, quando eu peguei o saco de arroz assim, intacto, eu, aleluia, Senhor, obrigado. Peguei, coloquei ele aqui debaixo do braço e o outro aqui, fui pedalando com a mão só. Até em casa. Cheguei num posto de gasolina para abastecer, não, para calibrar os pneus. Aí a Nilda estava comigo, que eu tinha que levar ela em algum lugar. E ela na garupa, nós paramos lá, o pneuzinho meio assim, aí eu calibrando o pneu, tinha um casal brigando dentro de um chevette. Na hora que eu calibrei o pneu, a Nilda sentou na garupa e tracou aqui, e o casal, ele falou, então é bem, ó. De bicicleta tá alegre, a gente nesse chevette brigando. Foi 2 anos esperando a bênção. Um belo dia eu tô levando o Mateus pro colégio. E de repente um irmão passa por mim numa caminhonete e me vê. E ele já estava muito bem de situação e eu tinha ajudado ele na época que ele estava gambirando. E aí ele disse que Deus falou no coração dele, que ele era garageiro. Ele falou assim, ó, o Senhor falou no coração dele, eu tenho te dado muito e você vai dar um carro para o meu filho. Ele disse que ficou 30 dias batendo na cabeça. Isso é do demônio. Isso é do demônio. Isso não é de Deus. Irmão, porque para abençoar no valor alto é do demônio. Agora quando é 50 centavos, R$1, R$10, né, irmão? Toma. Toma, irmão, tá te dando, ainda aplaude. Dei R$10 pro irmão. Agora quando é um valor mais alto, o irmão ficou 30 dias batendo na cabeça. Mas um belo dia ele não aguentou.
Estou saindo com a bicicleta, pneu furado, ia ter uma reunião no colégio da Luciana e do Matheus, eu tinha que ir para essa reunião. Na hora que eu peguei a bicicleta, o pneu estava furado. O Espírito Santo falou no meu coração, hoje é o último dia que você anda nessa bicicleta. E eu falei, então Deus vai me dar livramento. Aí chamei meu discípulo, sentei na garupa da moto, ele saiu da moto assim, sabe, igual o Andy Garmin. E eu segurando a bicicleta aqui, de repente, ele foi desviado de um buraco e a roda bateu no buraco, eu soltei ela assim, ela fez só assim, ó, plop, plop, plop. Virou assim, ó, a roda da frente um 8. Aí ele ficou todo preocupado, nossa, irmão, acabei com sua bicicleta. Eu falei, acabou não, bobo. O Senhor acabou de falar para mim que hoje era o último dia que eu ia andar nessa bicicleta, Deus está me dando livramento. Cheguei lá na borracharia, falei para o borracheiro, o senhor quer essa bicicleta? Aí já pensou, deve ser ladrão. Eu falei, não, é porque Deus me tocou para mim dar ela para o senhor. Ele falou, não, eu quero. Mas para não ficar só nisso também, eu vou te dar 50 reais, você aceita? Eu recebo em nome de Jesus. Eu fui pegando, crente tem que ser sábio, né, irmão? Porque tem uns crentes que até para receber, eles é humilde. Ele quer e fica, né, mas não precisa não. A irmã traz um presente, a pastora Vera traz uma blusa bonita e vai abençoar uma pastora, ela, não, irmã, não precisa não. Precisava disso não, o coração falando, pega logo, pega logo. Moço, te abençoou, pega o negócio logo. Eu peguei os 50 reais e coloquei no bolso. O que aconteceu? De repente, meu telefone toca. Esse irmão, você está onde? Eu falei, estou aqui perto da igreja batista. E ele começou a chorar, não sai daí não. E eu falei, nossa, deve ser acontecer alguma coisa com o pai dele. Aí eu estou indo aí. Chegou, parou o carro do lado. Uma Hilux. Aí entra aqui, eu preciso falar com você urgente. Aí eu entrei, ele fechou a porta, andando comigo e falou, irmão, Deus tem falado comigo 30 dias, e hoje Deus falou forte comigo, que eu tenho que te dar essa oferta. E eu, eu tenho que te abençoar. Deus mandou te dar um carro. Eu falei, o quê? Uai, se Deus mandou, irmão, foi Deus mesmo? Foi, então eu recebo. E aí o irmão pegou e já me deixou na porta de casa e me deu um cheque, 12.500, né, meu amor? Me deu um cheque de 12.500 reais. Aí eu fui renovado no Espírito Santo, falando línguas estranhas, aquelas rajadas assim que... Abracei ele, já entrei para dentro de casa chorando. Aí a Nilda estava lá, e eu, o que foi, meu amor? Eu falei, você não acredita? Quando Deus promete, Ele cumpre. Olha o que o irmão acabou de dar para nós comprar o carro. Na hora que ela viu o cheque, ela desmaiou em cima da cama. Eu falei, volta mulher, em nome de Jesus. E ela voltou, glorificando a Deus. Irmão, foi só bênção, não foi, irmão? Aí eu peguei do dinheiro, rapidinho, tirei. E mandei o dízimo para um pastor comprar uma bateria que ele estava implantando uma igreja em Salvador, na Bahia. Já mandei para o pastor. No dia seguinte, o que é oração especificada? Estou mostrando para você para chegar. O que é orar com especificar o que você quer? Estou terminando, irmão. Chegou. No dia seguinte, o irmão dele me liga. Ô irmão, que história é essa que meu irmão te deu um dinheiro aí? Aí eu falei, meu Deus, vai pedir tudo para trás. Porque os dois eram sócios. Aí eu falei, ele me deu mesmo 12.500 reais para me comprar um carro. Não, rapaz, eu falei para ele criar vergonha na cara. 12.500 dá para você comprar carro, não. Devolve o dinheiro que eu já comprei seu carro. Está lá em casa, vai buscar. Aleluia. Aí eu falei, irmão, já tirei 1.500 e mandei para a igreja. Não, não preocupa não, devolve o resto. Aí eu peguei minha esposa e fui lá para pegar o carro. Sabe o que era? Sabe que carro que era? Um Gol branco, Special, no plástico, os pneuzinhos no cabelinho. A chave foi entrega do Gol branco, Special, do jeito que eu pedi para Jesus. Pode aplaudir, Jesus é bom. Mas sabe o que é isso? O crente tem que orar com inteligência, faz os seus alvos de oração. Ora especificamente para o Senhor, para o nome dele ser glorificado. Jabes fez isso. Olha só. Primeiro, ele pediu a bênção de Deus, oração. Com a bênção de Deus é a melhor coisa. Segundo, o que Jabes fez? Ele pediu para alargar suas fronteiras. Abençoa minhas fazendas. Você pode falar assim, abençoa o meu ministério. Expande o meu ministério. Eu quero ter célula em vários lugares. Quero ganhar vidas para o Senhor. Irmão, enquanto mais vidas você ganhar, mais o Senhor vai nos abençoar. E depois Jabes falou assim, terceiro, chamou pela proteção de Deus. Olha só, ele pediu a bênção de Deus, pediu para Deus alargar as fronteiras e pediu também a proteção para livrar dos homens maus, da bala perdida, dos acidentes de trânsito, das violências urbanas, dos assaltos, dos homens violentos. Jabes pediu tudo isso.
E quarto, Deus atentou ao seu pedido. Se coloca de pé. Deus vai atentar ao seu pedido hoje. Deus vai atentar ao seu pedido hoje. Se você busca em Deus, Deus vai conceder para você. Eu lembro que nem o pastor Moreira, a pastora Larissa, né? Foi algo assim sobrenatural. O que é a oração? Às vezes procurou alguns meios, mas Deus falou, não, é do seu ventre que eu vou te abençoar. E Deus abençoou, né, pastor? Porque Deus é justo. Ana não tinha nenhuma convicção, mas Ana orou com intrepidez. Orou que ela soluçava. Ela falava, Senhor, dai-me um filho. Dai-me um filho. E o profeta Eli nem entendeu, ela chorando dos seus lábios balançar. E Eli olhou e falou, mulher, por que estás embriagada uma hora dessa? Porque ali já estava natural, crente natural, não estava vendo mais o espiritual. Ela falou, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou fazendo uma petição diante de Deus, eu estou pedindo ao Senhor para me dar um filho. Ele falou, então seja conforme a tua petição, seja conforme o que você está pedindo para Deus. Um ano depois, Ana volta com Samuel nos braços. Deus vai te abençoar, igreja. Deus vai te entregar a vitória hoje. Hoje você vai orar com fé. Hoje você vai fazer os seus alvos de oração. Eu tenho tanta coisa escrita nos meus alvos de oração. Tudo que eu vou fazer, até esse outro carro que eu comprei, eu especifiquei. Eu falei, Senhor, eu quero um carro assim, assim, assim. Aí Deus mandou o único dono, tudo revisionadinho, e me entregou. Faça teste para você ver se o nome de Deus não vai ser glorificado na sua vida.